6 horas, 3 minutos, a Melius, plataforma de cashback, informou que seu conselho de administração convocará uma assembleia de acionistas para deliberar a nova estratégia de negócios da empresa com Bitcoin. O objetivo é adotar a criptomoeda como principal ativo estratégico da tesouraria. A companhia também pretende facilitar o acesso dos acionistas às criptomoedas, seja por meio da geração de caixa operacional, operações financeiras e iniciativas estratégicas. A Assembleia Geral Extraordinária da Melius está prevista para 6 de maio. As incertezas que se espalharam pelo mercado financeiro com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afastaram muitos investidores do mundo das criptomoedas. Mesmo assim, alguns ativos digitais se beneficiaram. Entre eles estão as moedas digitais ligadas diretamente ao valor do ouro, como a Paxos Gold e a Tether Gold. Recentemente, esses dois ativos dispararam e atingiram preços acima dos 3 mil dólares. Sobre esse assunto, eu converso com o Teodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset Management, uma gestora pioneira em criptoativos na América Latina. Teodoro, boa tarde para você. Aliás, boa noite. Obrigado pela gentileza da sua entrevista ao vivo aqui para a gente no Radar. Primeira coisa, como é que funciona esse lastro dessas criptomoedas no ouro? E esse lastro, né, essa vinculação, é o que explica o desempenho positivo delas nesse momento? Sim, boa noite, Fábio. Obrigado pelo convite aí. Sim, essas moedas lastreadas em ouro são como se fosse qualquer outra stablecoin, né? Como as que são lastreadas em dólar. Elas têm uma reserva, né? Uma reserva em ouro físico depositados em um custodiante que é oficialmente reconhecido por esses emissores, e eles emitem a criptomoeda, né? O ativo digital, na proporção do ouro que eles têm depositados em sua custódia. Isso faz com que eles sigam o ouro praticamente na base do 1 para 1 ali, né? Enfim, um erro mínimo, assim. Quer dizer, num momento como esse, então, a gente pode considerar que essas criptomoedas são também um porto seguro, assim como é o ouro, em momentos de volatilidade, de instabilidade. Sim, vale sempre fazer, enfim, a auditoria, enfim, a sua pesquisa, né, digamos assim, nos emissores. A Pax Gold e o Tether Gold, mais recentemente, são os principais, né? Ambos têm próximo ali de 800 milhões de dólares de market cap cada um. O Pax Gold 750, o Tether Gold 800. Apesar do Pax Gold ser uma moeda mais antiga, né, já ter um track record de negociação mais longo, e ter uma liquidez um pouco maior no dia a dia do mercado, mas são moedas que historicamente seguiram 1 para 1 o preço do ouro, e por isso que elas estão com esse desempenho, enfim, muito forte, né? O ouro é um ativo que cresce em momentos de incerteza, e a gente viu uma corrida para o ouro praticamente desde a invasão em Israel, né, em outubro de 2023, e naquele momento o ouro se encontrava mais ou menos ali a cerca de 1.600 dólares, e nesse intervalo de 1 ano e meio, pouco menos de 2 anos, ele já praticamente dobrou de preço, né? E as moedas atreladas ao ouro acompanharam exatamente essa valorização. E para quem olha com carinho esse tipo de investimento no momento como o que a gente vive agora, como é que decide entre o ouro e a criptomoeda lastreada em ouro? Quais são as diferenças? Olha, as diferenças eu acho que são basicamente de acesso. Assim, você tem. É muito difícil hoje em dia. O ouro, apesar de ter propriedades muito interessantes no que diz respeito à proteção em relação à inflação, a ser um porto seguro em momentos de crise, você comprar ouro físico é uma coisa mais complicada, né? Geralmente, investidores eles procuram algum tipo de ativo que replique a valorização do ouro. Hoje em dia, eu diria que os principais são os ETFs. Nos Estados Unidos, a gente tem alguns ETFs de ouro. Aqui no Brasil também, você tem contratos futuros,
nesses dois mercados. E você tem, para quem já é mais familiarizado com as criptomoedas, os ativos digitais, você tem a oferta dessas stablecoins lastreadas em ouros nessas plataformas. A vantagem de você ir via cripto, eu diria que é a facilidade de você transferir, talvez os menores custos de transação, a facilidade de você transferir, manejar esses ativos, enfim, transferir de uma carteira para outra, transferir para terceiros, se for do interesse, e a possibilidade, enfim, esses emissores que você mencionou no início aqui da entrevista são emissores que possibilitam o resgate em ouro físico, né? Você apresenta as moedas no emissor e resgata, caso haja interesse, né, em fazer isso. Acho que é uma operação mais complicada e mais sofisticada, mas elas possibilitam esse recurso caso haja interesse da parte do investidor. Então, acho que para um investidor que já é familiarizado com esse ambiente de negociação digital, né, dos criptoativos, talvez seja um veículo mais interessante para você se expor à valorização do ouro. Tá certo. Teodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da AQR Asset Management. Muito obrigado, Teodoro, pela gentileza da sua participação. Uma boa noite para você. Obrigado, Fábio, pelo convite. Boa noite. Valeu.